Peugeot 3008 2019, será que vale a pena? Vem comigo! Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira. Hoje vim fazer com vocês um teste de direção do Peugeot 3008. Deixa eu comentar então parte de conforto, desempenho, enfim, como o carro se comporta na cidade, parte de freio, parte de direção, para que você veja se realmente é um carro interessante para você. Acompanhe com a gente, fica até a final que vai ser bem interessante. Vamos lá! Bom, pessoal, então a gente vai dar uma volta para ver como ele se comporta. A gente aperta o botão aqui e a gente põe a alavanca para cima. Aí o carro vai para o R. A gente vai dar ré aqui para manobrar. Muito legal desse carro aqui esse sistema de câmera 360 graus também. Isso ajuda bastante. Eu gosto bastante desse recurso. Acho que realmente ele é bem interessante. Bom, a gente dá ré aqui. Ele ajuda bastante, principalmente para você manobrar em alguns lugares onde você tem muitos obstáculos. Interessante aqui, conforme você vai dirigindo, se percebe, ele tem uma forma de dirigir muito próxima, a dinâmica dele é como se fosse um hatch médio, tanto na parte das retomadas quanto na parte da frenagem. Ele é muito competente. Se assemelha mais a um hatch médio do que um SUV, logicamente tirando da altura. A posição de dirigir também é muito boa. O e-cockpit dá uma iCockpit, como muitos chamam, dá uma sensação muito interessante para o carro, realmente de abraçamento. E você sente uma posição bem legal de se dirigir. O conjunto mecânico desse carro, o motor câmbio, ele se conversa muito bem. É um câmbio de 6 marchas que consegue realmente entender bem suas necessidades na hora das acelerações, nas horas das retomadas também. E o motor está sempre preparado para responder quando você precisa. Isso mesmo quando não está no modo Sport, quando você está no modo convencional mesmo, você já tem essa sensação. Realmente o casamento do motor com o câmbio foi muito bom, apesar do carro de 1.500 kg. Interessante como o torque máximo dele chega a 1.400 RPM, sempre abaixo de 2.000 RPM você já tem esse torque máximo, então te dá uma sensação de carro na mão, de respostas rápidas. É interessante que o 0 a 100 dele não é muito alto, o 0 a 100 na verdade não é muito baixo, ele faz em 9,4 segundos. Mas a sensação de ganho de velocidade é muito boa pela rotação, pelo torque chegar em baixas rotações. Então você tem essa entrega muito rápida, apesar da velocidade, não velocidade máxima, mas o 0 a 100 não ser tão alto assim. O interessante também desse carro, ele utiliza o motor 1.6 THP, já um velho conhecido e já muito testado, então já livre de problemas crônicos, um carro que acaba sendo muito confiável, principalmente pela questão do motor. O interessante desse câmbio, ele faz escalonamento preciso, as trocas também são bem programadas, que te dá um equilíbrio bem interessante entre potência, torque, escalonamento. Isso garante ótimos números de consumo e também garante que o carro tenha um bom desempenho. Interessante também, se você quiser dirigir no modo manual, você aperta o botão aqui manual, botão M, daí você faz as trocas aqui nas aletas, onde você aperta do lado direito ele sobe as marchas, do lado esquerdo ele faz a redução dessas marchas. Quando você não quer mais, você simplesmente desaperta o botão M e aí o carro volta a trabalhar no modo automático. Essas trocas no Porsche, no pedal shift, isso aqui é bem interessante. O legal é que a direção ela é bem direta, mas ao mesmo tempo ela não é desconfortável. O que ajuda muito também na questão do conforto são os pneus, na verdade. Eles não são pneus run flat costumam ser mais rígidos e aí acaba tirando um pouco do conforto. Felizmente eles pensaram nessa questão e utilizam pneus convencionais. O bom também é que o custo deles acabam sendo menores do que dos run flat. Nesse carro ele tem tração apenas no eixo dianteiro, né? Como eu comentei também, a gente chama de direção bem responsiva. E mesmo assim ela acaba sendo confortável quando você está em baixa velocidade. É uma direção que acaba sendo leve, o que acaba agradando bastante. A altura do solo são de 21 centímetros,
Ou seja, não é de uma altura tão alta a ponto de atrapalhar a estabilidade, mas também não é uma altura baixa que acabe atrapalhando na hora de transpor obstáculos como lombadas e valetas, por exemplo. A posição de dirigir agrada bastante pela altura, pelo sistema do volante, pelo iCockpit como um todo. Os bancos também, eles abraçam muito bem. Quando a gente faz a curva, a gente sente que ele consegue te abraçar. Ele é confortável, tem um comprimento bom, não é cansativo mesmo em viagens, que ele consegue também apoiar bem a coxa. A espuma também é bem agradável, bem como também o couro que eles empregaram. O modo Sport, ele é interessante que o carro acaba trocando as marchas com rotação maior, te dá um rendimento um pouco melhor. A gente vai subir agora a ladeira que a gente costuma fazer sempre, então para isso eu vou colocar no modo Sport para vocês verem. Botando o painel no lado aqui do freio de mão. Então a gente aperta o botão, beleza, não tem ninguém, então dá pra gente acelerar bem. Vamos lá, acelerando, o carro 40 km, sobe muito tranquilo. Realmente a gente acelera, percebe que realmente o carro consegue responder muito bem. Realmente não deixa nada a desejar, ainda mais para um carro tão pesado, né? Um carro de 1.500 quilos. Esse carro também usa ele na frenagem de 100 até totalmente parado, faz em 37,7 metros, sendo que abaixo de 40 já é considerado bom. Para um carro desse porte aqui, realmente ele consegue parar bem. Os freios realmente são bem... Eles ajudam bastante porque também são freio a disco nas 4 rodas. Isso agrega muito para o rendimento do carro. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Você compraria um Peugeot 3008? Acha que vale a pena ou não vale? Enfim, vamos bater um papo aí que vai ser bem interessante e ajudar quem realmente está interessado em comprar um carro desse. Compartilhe com seus amigos, seus familiares. Se você não for inscrito, por favor, pense em se inscrever, que isso ajuda bastante. Dê aquele like também, que agrega bastante pra gente. E acompanhe a gente nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii e TikTok. Sempre com novidades e vídeos curtos que vão te ajudar bastante. E, pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até o final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!